Olá, a Venezuela é novamente o nosso tema central desta edição semanal do cafenapolitica.com.br, da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, e de meus canais no Facebook, YouTube, Google Plus e Twitter. Por que a Venezuela? Porque aquele país irmão vive um momento crucial de sua história, com repercussões muito importantes, sobretudo para o nosso país, o Brasil, para toda a América Latina e para os povos em desenvolvimento do mundo inteiro. Muitos achavam que a democracia venezuelana não iria passar desta semana. Tão brutal foi o ataque internacional que se voltou contra aquele país. Uma onda de violência nas ruas, com incêndios a universidades, centros maternais infantis, ônibus e até pessoas queimadas vivas. Foram 29 pessoas queimadas vivas das 110 vítimas contadas até agora, por uma onda violenta da oposição que não admite a convocação da Assembleia Constituinte para o dia 30 de julho. Paralelamente a essa onda de violência que o governo conseguiu conter a muito custo, houve uma série de investidas internacionais a partir, inclusive, do Mercosul, agora presidido pelo presidente golpista Michel Temer do Brasil, que queria expulsar a Venezuela, intento que foi, felizmente, truncado pelo Uruguai. Houve também uma reunião da Organização dos Estados Americanos lá em Washington para também fazer pressão sobre a Venezuela. Novamente o Uruguai saiu e não permitiu que houvesse aquela unanimidade para condenar o país vizinho. Mas vamos examinar como é que isso tudo acontece e como é que a Venezuela é sempre vítima dessa campanha midiática internacional. Nós vamos começar por uma denúncia do chanceler do país, o diplomata Samuel Moncada, que conta como essa semana crucial para a Venezuela estava nos planos internacionais para subverter totalmente o país e cometer uma intervenção estrangeira, seja diretamente pelos Estados Unidos ou através de países vizinhos, como a Colômbia, o México, o Brasil e a Argentina. Vejamos o que diz aqui o chanceler Samuel Moncada nessa entrevista pelo telefone para a rede estatal Telesul. Me desgasta y me duele de tanto ver la misma experiencia que cada vez que viene una reunión de la OEA con este enfoque hay una ola de violência prévia. Ele diz, nesse introito da entrevista, que cada vez que há uma reunião da OEA, há sempre uma onda de violência, ou seja, é convocada uma onda de violência para respaldar uma possível decisão intervencionista da OEA. Es decir, mañana 25 se está preparando para Venezuela una ola de violencia que justifique el 26 en Washington que el grupo de países que apoyan el golpe de Estado, justifiquen cualquier declaración. Yo alerto hacia la ola de violência. Ele então, falando antes da reunião que houve no dia 26 em Washington, ele disse que essa onda de violência era para legitimar uma possível decisão da OEA que acabou não acontecendo por causa do veto do Uruguai. Mañana se quiere desatar en Venezuela. ¿Y por qué lo alerto? Porque la propia embajada americana
en Venezuela alerta sobre la propia ola de violencia. Es decir, ni siquiera yo lo estoy inventando. La embajada americana, con el objeto de proteger a sus ciudadanos, que no le importa la protección de los ciudadanos venezolanos, y digo que no le importa porque nunca ha denunciado la violencia fascista que ellos están apoyando, porque tenemos el director de la CIA reconociendo que está trabajando para derrocar al gobierno americano. El director de la CIA, la embajada americana, también dice mañana y esta semana va a haber una ola de violencia en Venezuela, amparada por ellos, obviamente. Y luego la OEA en Washington va a decir: Venezuela está descontrolada, tenemos que hacer algo porque hay una dictadura con Maduro. Ele diz que, além da OEA, participa dessa conspiração a CIA, cujo diretor abertamente anunciou, afirmou que estava trabalhando com a Colômbia e o México para providenciar uma intervenção na Venezuela. Ellos se pagan y se dan el vuelto. Esto es increíble, esto es obsceno, esto es una aberración y debe ser denunciado ante el mundo. ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente también anunció sanciones a Venezuela contra el pueblo, porque no es una sanción contra un individuo, no es contra mí, no es contra otra persona individual, es contra sanción colectiva, un castigo colectivo al pueblo venezolano porque quiere votar el domingo por su Asamblea Nacional Constituyente? Esto es lo que queremos denunciar. Presidente de Estados Unidos anuncia sanciones. Director de la CIA dice que está trabajando con Colombia y con México para derrocar al gobierno democrático de Venezuela. La embajada americana señala que viene una ola de violencia, advierte, avisa, es decir, predice, tiene poderes de predicción. Ya anuncia que viene una ola de violencia en Caracas sobre todo, y luego tenemos ya todos los anuncios de sus lacayos, sus servidores, los agentes pagados de ellos en Venezuela, que están ya llamando a la movilización violenta, a la quema, una cosa que es una cosa retrógrada, parecía el Ku Klux Klan, una gente que su política es la política del fuego, la política de quemar bienes públicos, autobuses, hospitales, la política de quemar gente incluso, la política de quemar votos, es la política del incendio, es la política tipo Ku Klux Klan que está apoyando un gobierno tremendamente racista. Y por eso yo denuncio que esta semana tenemos una insurrección fascista delante de nosotros, una insurrección fascista planeada desde Estados Unidos con apoyo de otros gobiernos de la región, y que esa insurrección fascista tiene que ser enfrentada tanto por nuestras fuerzas del orden público como por el pueblo consciente, votando el 30 de julio y movilizándose en la calle contra estos violentos terroristas que venden su país a estas fuerzas extranjeras por um punhado de dólares. Esto es una... Bom, ele fala nessa onda de violência que acabou não acontecendo, porque, na realidade, o governo já estava preparado e, através de um esquema que eles chamam Plano República, com a mobilização de 232 mil militares da Força Bolivariana, do Exército e das outras Forças Armadas, conseguiram conter essa movimentação que previu uma greve geral de 2 dias. Uma greve que acabou sendo um fracasso porque todo mundo foi trabalhar. Funcionou o transporte coletivo, o transporte do metrô, que é estatal, o transporte privado, o transporte o transporte de ônibus e todo o comércio. Quer dizer, a greve fracassou. E a partir daí o governo reassumiu o controle praticamente que total e está em plenas condições, a menos que haja algum problema, algum terremoto não previsto até o dia 30, ou seja, até neste domingo, haverá realmente a eleição para a nova Assembleia Constituinte de 545 deputados. Antes de fazer a denúncia desta onda de violência, o chanceler Samuel Moncada contou como o diretor da CIA anunciou o plano de intervenção na Venezuela. Hacia ahí en internet y usted puede leer en inglés lo que el señor respondió. Es el director de la Agencia Central de Inteligencia diciendo que está trabajando para derrocar un gobierno democrático en la región, en América. Pero la carta de la OEA, ¿verdad? Esto que parece que a nadie le importa, esto
de las Naciones Unidas, parece que a nadie le importa. Esto además una agresión directa contra el pueblo venezolano, parece que a nadie le importa. Ele diz que isso, só a simples declaração do diretor da CIA é uma agressão ao povo da Venezuela, mas que a ninguém importa. Por quê? Porque toda a mídia internacional se uniu contra o país. Yo estoy empujando porque me parece la primera, qué desgracia en el mundo que este señor diga eso debajo de la alfombra. Pero la segunda noticia importante es, mire la campaña de tratando sobre Venezuela y sobre todo esta semana. Yo alerto, este 26 en Washington, la OEA también quiere otra vez hacer contra Venezuela de este modo más fuerte que nunca, y experiencia de tanto ver la misma experiencia, que cada vez que viene una reunión en este enfoque hay una ola de violencia previa en Venezuela. Es decir, mañana se está preparando para Venezuela una ola de violencia. Mas vamos ver o que diz o diretor da CIA, Michael Pompeo. We're working hard to do that. I'm always careful when we talk about South and Central America and the CIA. There's a lot of stories. Eu tenho que ter muito cuidado quando falo em América Central e América do Sul, porque há muitas histórias sobre a CIA. Claro que ele se referia às histórias, possivelmente, do Allende, né, da derrubada e do assassinato do presidente Allende do Chile em 1973. So I want to be careful what I say, but suffice to say Então, eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu vou dizer, mas eu diria... Nós estamos muito esperançosos para que haja uma transição na Venezuela. Ora, transição ele quer implicar que haja a derrocada do presidente Maduro, que foi eleito democraticamente e ainda tem mais de um ano de mandato. Então nós estamos tentando compreender a dinâmica que existe lá. Nós estamos trabalhando juntamente com o Departamento de Estado americano, né? Já estive na semana passada na Colômbia. Week before last, talking about this very issue, trying to help them understand the things they might do so that they can get a better outcome for their part of the world and our part of the world. Então, depois ele disse que tinha ido também passado no México e tinha conseguido um entendimento com esses governos, tanto da Colômbia como do México, para melhor fazer a tal da transição na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro, apesar de vitorioso até aqui, diante de todas estas arremetidas, de estas ofensivas e escaramuças que partem do mundo inteiro, ele se mostrou um tanto conciliador e quer até mesmo conversar com o presidente Donald Trump, como ele diz nesta entrevista, por sinal muito ilustrativa, à RT da Rússia. Que se empieza a adaptar como negociante a la estructura de poder con el Pentágono, alianza que está haciendo a la estructura del poder imperial. Yo no sé qué poder al final pueda tener, pero sí. Ele diz que a estrutura americana é muito complexa, não é? E não sabe que tipo de poder o Trump tenha nas mãos para conduzir alguma coisa. De qualquer maneira, ele está esperançoso de que o Trump, pelo menos, consiga dar uma orientação, consiga se impor a sua liderança lá nos Estados Unidos. Algo sirve. A mí como presidente de la República y jefe de Estado de Venezuela, constitucional, me gustaría algún día hablar con él, estrecharle la mano y decirle...
Eu, dizia ele, não é, como presidente constitucional da Venezuela, gostaria de conversar com ele, com o Trump, e apertar-lhe a mão. E a repórter, né, da RT pergunta: e o que o senhor diria ao Trump? Trump, estamos en el siglo XXI. Olvídense de la época de las cañoneras. Olvídense de la doctrina monroísta. Ha llegado el tiempo de aceptar la... Trump, nós estamos em outro século. Esqueça, não é, dos caminhoneiros lá do Chile e de todas aquelas golpes da CIA. Vamos partir para o século XXI. En el pensamiento político, en la realidad, ha llegado el tiempo de tener un nuevo tipo de relación de altura, de respeto, de iguales a iguales. Él dijo en la campaña, bueno, como candidato, seguramente eso sumaba votos. Ele lembra, inclusive, que o Trump, na campanha, dizia: quería sumarse al fracaso de las políticas de Obama, que não queria se somar ao fracasso das políticas de Obama de mudança de regime, ou seja, de golpes de Estado. El régimen en el mundo. Yo no sé hasta dónde él tiene poder para decidir. Cuando se decide bombardear Afganistán, yo no sé si lo decide él o lo decide. Ele volta a dizer se o Trump tem realmente poder para conter essa onda contra a Venezuela. E até lembra que quando ataca o Afeganistão ou a Líbia, ele não sabe se é o Trump ou se o Trump foi suplantado por algum tipo de superpoder em seu país. Pero siendo el presidente me dirijo a él. Donald Trump detém. Mas sendo ele presidente constitucional dos Estados Unidos, o Maduro se dirige ao Trump. Trump, detenha. La agresión contra Venezuela. Detenha a agressão contra a Venezuela. Venezuela es una base fundamental de estabilidad de todo el Caribe. Ele disse que a Venezuela é uma base fundamental de estabilidade de todo o Caribe. Caribe, como se sabe, né, toda a América Central e parte da América do Sul. América del Sur. Si Venezuela fuera desmembrada, si la revolución bolivariana fuera golpeada hasta el punto de llevarnos a tomar la SAR. Ele disse que se a Venezuela for desmembrada e golpeada até o ponto em que o presidente e os atuais dirigentes bolivarianos forem obrigados a pegarem armas, nosotros combatiríamos nuevamente con la misma bandera e iríamos más allá de nuestra frontera. Piénsenlo bien. Ele disse que combateria, né, ele, Maduro e seus companheiros, com a mesma bandeira do Bolívar e possivelmente indo até além das fronteiras da Venezuela. Los estrategas de los Estados Unidos. Venezuela. Ele faz um apelo agora aos estrategistas, que ele chama de estratega dos Estados Unidos. En disposición de vivir en paz, de vivir tranquilamente. Venezuela tem a disposição de viver em paz, de viver tranquilamente. Cesen en sus agresiones y ojalá, siempre hay que tener por delante la buena intención, y pido la bendición de Dios, soy practicante cristiano católico, pido la bendición de Dios, ojalá esta palabra algún día tuviera algún efecto positivo para que cesaran sus agresiones los órganos de poder en Estados Unidos, y particularmente mi mensaje va al presidente Donald Trump: cese en su agresión a Venezuela, cese en su intervencionismo en América Latina. Então ele diz, se dirigindo ao Trump, né, cesse as agressões contra a Venezuela. Nesta entrevista à RT, o Maduro também se refere às ameaças dos Estados Unidos de aplicar sanções contra a Venezuela. E entre estas sanções estaria a suspensão da compra de petróleo dos Estados Unidos, quer dizer, a compra pelos Estados Unidos do petróleo da Venezuela, que chegou a quase 100% e hoje está entre 20% e 30%. Vamos ver o que diz o Maduro. Afortunadamente nosotros hemos demostrado cómo podemos abordar diversas fases de la guerra económica, nacional e internacional.
En el año 2015, producto de las manipulaciones, ele diz que, felizmente, está superando essas, né, essas ameaças que vêm de todo o mundo e principalmente dos Estados Unidos. Y el poder petrolero que ha surgido en los Estados Unidos, producto del esquisto. Ele diz que a partir de 2015, com a exploração de petróleo do quisto lá nos Estados Unidos, deu uma nova força petroleira, quer dizer, de produção de petróleo dos Estados Unidos, com o que os Estados Unidos fez diminuir o preço do petróleo. El petróleo se nos vino de 100 a casi 20 dólares. Ele lembra que o petróleo saiu de 100 dólares ao barril a quase 20 dólares. En Venezuela dejó de percibir 3.500, 4.000 millones de dólares mensuales. A Venezuela, com isso, deixou de receber de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de dólares mensais. Y ya en el año 2016 tuvimos meses donde no percibimos ni un dólar. E houve casos em 2016, quando a Venezuela não chegou a receber nem um dólar, porque não pagava os custos, não é? A produção não pagava, quer dizer, o preço não pagava os custos do petróleo. Estábamos vendiendo el petróleo al costo de producción e inclusive en algunos casos por debajo del costo de producción. Perdimos una acción muy importante. Afortunadamente tuvimos la comprensión, el apoyo siempre del presidente Vladimir Putin, y al final se concretó un acuerdo OPEC, no OPEC. E aí foi quando Maduro se embreou naquele acordo internacional que envolveu a OPEP e os países que se chamam de não OPEP, como a Rússia, e numa articulação pela qual ele agradece o presidente Putin, eles conseguiram algum tipo de estabilização do preço do petróleo. Ha estabilizado de manera moderada el petróleo, sus precios y el mercado. Ahora, Venezuela está preparada para cualquier escenario, para el que venga. Mas ele diz que a Venezuela está preparada para qualquer cenário. No me gusta adelantarme, porque yo siempre aspiro a resolver las situaciones de la mejor manera. Y me parece una locura absoluta de los extremistas de la derecha estadounidense estar hablando de un bloqueo contra Venezuela. Ellos han iniciado un bloqueo, pudiéramos llamar indirecto, contra. Ele diz que é uma loucura os Estados Unidos fazerem um bloqueio contra a Venezuela. Na realidade, já começaram um bloqueio indireto. Finanzas, para provocar en el 2015, 2016, 2017 un default. Para provocar um default na Venezuela, uma quebra. Nosotros tenemos poder económico, capacidad económica, y Venezuela ha cumplido con todos sus pagos, con todos. Mas mesmo assim, a Venezuela cumpriu com todos os pagamentos da dívida. Compromiso. Y Venezuela en 2017, 2018, 2019 y 2000 siempre va a cumplir su compromiso. Tenemos la capacidad de la ingeniería financiera y tenemos. Porque, segundo ele, a capacidade financeira da Venezuela está à vista. Capacidad de si se nos golpea por el norte, los caminos del oeste, del sur, del este están abiertos para Venezuela, afortunadamente. Ela explica que se os caminhos para o norte estejam fechados, ele tem abertos os caminhos para o oeste, o leste e o sul. Señor presidente, pero mi pregunta es, el petróleo, la situación del petróleo, ¿es un puntapié fundamental de la crisis que está viviendo Venezuela a nivel político? Claro, por eso te lo estoy diciendo. La estrategia de recuperación del mercado, de estabilización del mercado, forma parte de la estrategia para apuntalar la capacidad de financiamiento de la economía venezolana. Ahora, Venezuela tiene 100 años dependiendo del petróleo. Nosotros logramos romper parte de la dependencia. ¿Qué te digo? En 1999 todavía, en el año 2004, todavía en el año 2008, el 80% del presupuesto de la nación se sostenía en base al petróleo. Hoy por hoy el 90% del presupuesto de la nación se sostiene en base
a la nueva cultura tributaria y al pago de impuestos. Eso fue un primer paso. Então ele diz que já houve uma série de medidas adotadas, não é? Entre as quais essa administração financeira dos tributos, que já permitiu à Venezuela a controlar parte da sua economia. Mas ele mesmo admite que a solução para o petróleo, que deve ser internacional, ou seja, fora da influência dos Estados Unidos, através dessa reunião da OPEP e dos países não OPEP. Bom, Maduro diz finalmente nesta entrevista à TV russa que a Venezuela tem potencial político, econômico e de recursos naturais para vencer a crise, inclusive porque, vencida esta etapa que ele acha que vai acontecer com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte de 545 deputados, o país vai poder respirar mais, inclusive porque desfruta de grande apoio por parte da China e da Rússia sobretudo. Lamentablemente hay una mentalidad mezquina, celosamente mezquina, en quienes piensan y toman decisiones en el poder en Washington y no pueden soportar que a Rusia se haya levantado con ese poder gigantesco que tiene. Então ele diz que há uma russofobia, não é? Lá nos Estados Unidos contra a Rússia, e jamais admite que a Rússia se levante com o poder que tem. Y que el presidente Vladimir Putin objetivamente sea el líder del nuevo mundo que está surgiendo. E principalmente que o Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, seja o novo líder em caminho aí para o mundo. Líder de paz. Están surgiendo liderazgos que la humanidad no había visto por mucho tiempo. No son liderazgos con una visión imperialista, colonialista, de dominio. São lideranças que estão surgindo aí e que não são lideranças colonialistas e que só pensam em ocupação e intervenção dos povos. Son liderazgos como el del presidente Vladimir Putin, bueno, como el del presidente de China, Xi Jinping. Não só do Vladimir Putin, como também do presidente da China, o Xi Jinping. Son liderazgos que marcan una ruta de respeto, de cooperación, são lideranças que marcam uma rota de cooperação e de respeito. Que tienen otra visión. Y esa rusofobia que se ha desarrollado en los mismos poderes que nos atacan a nosotros. Ele diz que essa russofobia que atacam a Venezuela é praticamente a mesma, não é, que ataca a Rússia. Que nos atacan ferozmente también al presidente Vladimir Putin. Y yo creo que, bueno, Rusia ha marcado, así lo vemos nosotros, afortunadamente el comandante Hugo Chávez tuvo una visión muy temprana del papel que iban a jugar estas nuevas grandes potencias. Ele diz que o ex-presidente Chávez, falecido em 2013, ele teve essa visão, não é, de que o mundo seria marcado por novas lideranças. Nosotros, afortunadamente, tenemos las mejores relaciones no solamente con Rusia, sino con las potencias emergentes del nuevo mundo. Hablando de las relaciones políticas que pueden llegar a haber, ¿usted ha tenido algún tipo de contacto político con los líderes de Latinoamérica? A repórter então pergunta sobre o relacionamento dele com os líderes latino-americanos. Normalmente converso con muchos. ¿Cómo quiénes? Del Caribe. Son conversaciones que yo prefiero mantener porque si yo nombro un presidente le cae la mediática. Mira. Ele diz que não pode nomear, não é, dizer pessoalmente quais são esses presidentes com quem ele tem contato, porque do contrário cairia sobre esses presidentes a raiva, né, a ira midiática. Venezuela es digno de estudio. ¿Por qué? Russia Today, RT, que es uno de los canales que logra el equilibrio informativo, comunicacional del mundo, debería ser un estudio más a fondo, con más tiempo. Ele então apela que a Russia Today, né, que a Russian Today, a televisão russa, faça um estudo mais profundo sobre a Venezuela
né? E sobre toda esta situação envolvendo o relacionamento da Venezuela com os Estados Unidos, o Ocidente, a Rússia e a China.